A gente já está acostumado com a realidade da gente escolher o nosso fornecedor de internet. Então, quando a gente vai para uma casa, vai mudar alguma coisa, eu tenho esses fornecedores de internet. E de energia ainda não tem, mas a tendência é ter. A gente é golpe, o que é isso? Não sei o que é, então a gente tem que... Não tem investimento mesmo? Não tem investimento mesmo. Como eu falo, é muito bom para ser verdade. Eles desconfiam, porque como assim? Eu não vou investir nada, não vou ter que pagar nada, eu vou pagar só depois que eu migrar e vou pagar menos. E ainda vou ter uma economia. Exato, e ainda vai ser energia renovável. Nossa, é um negócio que, pelo amor de Deus, muito pegadinho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um VAcast. Estou aqui com o Benhur e a Bianca, do Grupo VA Soluções Sustentáveis, e também com a nossa convidada Alectusa, engenheira, atuante há muito tempo no mercado livre de energia. E esse é o nosso assunto de hoje, tá pessoal? Então passo para a Alectusa aqui se apresentar, por favor, Alectusa. Gente, prazer, eu sou a Alectusa. Eu sempre falo que a Ali é um pouco mais fácil, né? Mais fácil. É um pouco difícil. Mas eu trabalho com o mercado livre de energia, faço parte comercial. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite de vocês. Minha primeira participação no podcast. Estou um pouco mais acostumada desse lado aí. Mas agora vamos sentar na cadeira aqui de convidado um pouco para bater um papinho aí muito legal com vocês. Legal. Bianca, por favor, se apresenta. Oi, pessoal. Bom dia. Eu sou a Bianca, sou gerente aqui da comercializadora, cuido dos clientes que estão em processo de migração, migrando. Toco aí um pouquinho com o comercial junto com o Benhur. E bastante focado também na área de GD, né? Então, mas hoje nosso foco é falar de Mercado Livre. Benhur, já é conhecido aí no podcast? Já participei do primeiro. Tudo bem, pessoal? É prazer estar aqui de novo. Prazer em recebê-la. Bem-vinda aqui no nosso VAcast. Eu faço já a parte comercial. A gente separou aqui sem querer, né? O lado comercial lá de cá, então já... Então eu faço mais a parte comercial, né? Nossa aqui, tanto do Mercado Livre também, do GD, mas vamos hoje tocar esse assunto aí do Mercado Livre, que está bastante aquecido, principalmente depois do ano passado aí que abriu o mercado, né, para o varejista. Então, acho que tem bastante coisa legal para falar aí. Legal. E Ale, então fala um pouquinho do Mercado Livre para a gente. Explica para o pessoal que não conhece tanto, né, o que é Mercado Livre? O que é o Mercado Livre, né? Eu falo, hoje em dia já está muito mais conhecido, né? Não é igual antigamente que achavam que era o aplicativo de compras na internet. Caminhãozinho chegando lá no portão de casa. Trabalho com o Mercado Livre, mas é uma modalidade contratual, né? Onde o consumidor ele pode escolher o seu fornecedor de energia e não só comprar energia da distribuidora. E aí consegue uma redução de custos, muito mais, né? Depende do momento, mas é mais barato do que pagar a tarifa de energia para a distribuidora. E aí eu sempre falo, o transporte continua sendo da distribuidora, o frete ainda é deles, né? A gente ainda tem que pagar. Ainda não conseguimos nos desvincular 100% ali, né, da distribuidora. Exato. E agora a gente teve, ano passado, né, eu falo que a grande abertura do setor, então em 2024 foi aberto para todos os consumidores do Grupo A. Antigamente a gente tinha limitação de 500 kW de demanda e em 2024 houve um boom de migração, né? Eu até levantei um dado recentemente que até dezembro de 2023, se eu não me engano, a gente tinha 20 e poucas mil unidades consumidoras no Mercado Livre. E no ano de 2024 foi migradas 20 e poucas mil unidades consumidoras. Então, assim, dobrou ali, né, mais os consumidores. E a tendência, isso é só aumentar. Exato. Cada vez mais, né? Eu não vejo a hora de ter Mercado Livre na minha casa, poder escolher meu fornecedor de energia. Porque hoje a gente já vê fora do Brasil, né? Outros países que já fazem até compra no cartão de crédito de energia. Então, você escolhe de quem você quer ser abastecido, né? Escolhe. Isso é igual o cartãozinho do Netflix que compra ali na loja. Eu falo, às vezes, a gente já está acostumado com a realidade da gente escolher o nosso fornecedor de internet. Então, quando a gente vai para uma casa, vai mudar alguma coisa, eu tenho esses fornecedores de internet. E de energia ainda não tem, mas a tendência é ter. A gente chega lá. Exato. Mas sabe que essa comparação da internet é uma coisa que eu uso, a portabilidade. Porque a pessoa, quando nunca ouviu falar do negócio, ela acaba... Mas como que é? Eu vou desligar aqui, o pessoal fica com medo, vai cair energia. Quanto tempo eu vou ficar sem energia quando eu migrar? Não, você não vai ficar sem energia, é uma portabilidade, né? Você vai parar de comprar da distribuidora, vai comprar apenas do fornecedor gerador. Quem vai te entregar é a distribuidora, né? Então, independente, continua igual, entendeu? Eu sempre falo que fisicamente não muda nada. Não muda nada. Fisicamente, então é tudo contratual. E eu falo, é a coisa mais fácil do mundo que pode ter. Você só assina um contratinho ali, faz umas burocracias
e pronto, migra, já tá migrado. Eu falo, deixa a parte difícil com a gente, né? Eu falo isso aqui, você não precisa saber da parte difícil, Exato. porque não é fácil, mas a Se gente tu for explicar tudo, você não vende. não vende. Não, Exatamente. sabe? O cliente sai correndo. Exato, ele sabe. desiste no primeiro momento. É por isso que é importante saber escolher ali um parceiro que o cliente confie, né? O nosso papel comercial, você está mais aqui do meu lado da mesa, né? É passar essa confiança para o cliente, porque já é um assunto, que é o que você falou, hoje mais conhecido, mas ainda você vai em alguns clientes aí que não são tão grandes, a pessoa nunca ouviu falar, acha. Já recebi informação de clientes diversos, de vários tipos. É golpe, o que é isso? Não sei o que é. Então, a gente tem que... Não tem investimento mesmo? Não tem né? investimento, É, né? só- Como É assim? que eu falo, é muito bom pra ser verdade. É. Eles desconfiam porque, como assim? Eu não vou investir nada, não vou ter que pagar nada, eu vou pagar só depois que eu migrar e vou pagar menos. E ainda Sim. vou ter uma economia. Exato, né? e ainda vai ser energia renovável? Nossa, é um negócio que, pelo amor de Deus, muito bom. Pegadinha. Traz bastante insegurança, né? E eu acho que o objetivo hoje no nosso podcast é realmente levar isso para os nossos clientes, né? E para o público, porque eu falo muito que a energia ela é pouco falada. Você não vê o Jornal Nacional falar sobre energia, você não vê rede social falar muito. Você vai falar do fotovoltaico. A fotovoltaico está na boca de todo mundo, mas o conceito em si ali da energia, de como funciona, das distribuidoras, Qual o papel de cada qual um, o papel né? de cada uma, é pouco falado, né? Então, acho que quanto mais a gente levar isso a público, né? Tirar todas as dúvidas, mais segurança a gente passa para o cliente na hora de na hora de vocês fecharem ali um contrato comercialmente, né? Com certeza. Acho que vai ser... Eu gosto de falar bastante que eu não sou comercial nato, mas acabou caindo aqui, a gente vai fazendo, né? Mas eu gosto de muito usar exemplo, por exemplo, para o cliente, né? Então, a primeira coisa que eu falo, pega a sua fatura. Olha aí, você tem 2 linhas aí. Já começa a explicar para o cara, né? Que ele tem 2 tarifas. Ele olhou a fatura dele. Exato, Ele não sabe primeira o que ele coisa. paga. Ele não Pagando olhou. demanda, pagando ultrapassagem Exato. de demanda, reativo e nunca nem viu. Tudo Nunca- ótimo. Tá tudo ótimo para ele, entendeu? Aí recebe uma proposta prometendo ali 50% de economia pro cara, mas às vezes ele tem um monte de coisa que ele já pode ele mesmo fazer. Então a primeira coisa que eu faço pro cara que é leigo mesmo é isso. Já pego na mão do cliente e falo, vem aqui, vou te explicar. Olha a sua fatura, não sou eu que tô te falando, olha na sua fatura, no Não tô te documento que você mentindo aqui, não tô recebe. te enganando. Exatamente. Então, para tentar desmistificar esse negócio, porque a gente sabe que Até pela transparência do processo, né? É muito simples. Isso facilita também do Facilita. cliente entender. Com Em certeza. alguns momentos, né? Eu acho que assim, o entendimento básico o cliente precisa ter do que ele Sim. está fazendo. E ainda mais porque hoje em dia a gente ainda fala com o grupo A, que são consumidores um pouco maiores. Geralmente são empresas. Então, o cara que tem uma empresa no Brasil funcionando há 10 anos ali há um tempo, ele não é bom. Ele Não. precisa saber o que ele está fazendo, ele não vai fazer qualquer coisa, ele quer entender pelo menos o básico ali, o por cima do que ele está assinando, senão não vai fazer porque desconfia. É comum no Brasil a gente ter muito golpe, muita coisa errada, então a gente já tem sempre esse pé mais atrás aqui que é da nossa cultura, né? Então o básico ali você tem que explicar. Até no curso eu falei, você não precisa explicar a fórmula da Retusde lá pro consumidor, mas você precisa falar que ele vai ter um desconto na Tude, por exemplo, Sim. explicar a diferença disso, né? Exatamente, exatamente. Ali, e quem pode participar? Quem que você... qual cliente que pode entrar no Mercado Livre? Qualquer pessoa? Tem alguma limitação? Olha, esses dias me perguntaram isso, se tinha diferença, por exemplo, de CNPJ para CPF. Então, hoje, né, a legislação, ela permite as empresas, os consumidores que estão no grupo A. E aí, o cara que nunca nem pegou a fatura vai dizer assim, como eu sei se eu estou no grupo A ou no grupo B? Então, pega a sua fatura, olha se tem cobrança de demanda. Se tem cobrança de demanda, você pode migrar para o Mercado Livre. Está em CNPJ, está em CPF, não tem problema. O que importa é se estar no grupo A, independente da demanda. Então, também já teve clientes me perguntando, mas eu contrato 50 kW de demanda. Não tem problema, você pode migrar também. A legislação te permite essa migração. Outra coisa que eu falo também, se você tem uma cabine de entrada primária, então 3 formas aí de você saber se pode migrar ou não.
se você tem uma entrada de cabine primária ali, você também pode migrar, você também está no grupo A. Então é mais fácil de identificar. Antigamente, quando a gente começou, eram os 500 kW. Sim. Então você tinha que ir lá no Street View, olhar se tinha uma subestação. Era mais difícil de achar esses consumidores. E na verdade o Mercado Livre, quando ele começou, ele era mais amplo, né? É para grandes consumidores mesmo. Se não me Então, engano, começou em 2 mega de demanda. 2 megas, 2 aí... ou 13 megas de demanda. E aí Então, depois era só pros foram grandões. reduzindo, né? A cada 500 que Devagar, quase parando Quase essa parando, redução aí, que já poderia estar todo mundo. A própria redução do varejo, para entrar no varejo, né? A promessa era de 4 anos atrás, não, vai baixar para 350. Depois, no próximo 24, vai baixar para 200. era pra E tá não baixando. aconteceu, né? Daí mudou a chavinha, virou varejista, o que eu achei muito melhor do que colocando essas poucos, travas, né? né? Mas Porque Teve acaba projeto tendo, de lei, né? eu acho, com esses patamares. Mas, eu lembro da... Sim. E aí ficava limitado, né? Às vezes aparecia ali um cliente menorzinho, aí você falava assim, poxa, não consigo E aí, colocar tem essa você. empresa do seu lado aí, não dá pra gente fazer uma comunhão, será? Eu tentei fazer comunhão de fato, assim, com vários clientes. Nunca deu certo. Eu nunca acompanhei uma migração, de fato. De comunhão, de comunhão de não, fato, eu não. também não. Eu acho que se teve, foi só um doce. Antigamente ainda a adequação era por parte do cliente, né? Hoje já não é A mais. troca Então, do medidor, né? Era a gente fez várias adequações aqui, pegamos uma rede grande de Varejo. varejo. E eu lembro muito do processo, assim, né? Da adequação e tal. E em shopping a gente fez também, então era de madrugada, era um negócio bem maluco. A assim, shopping de é tocar. difícil de trabalhar, né? Nossa, eu tenho uns casos com shopping também que não é tão legal assim, não, mas é importante, né? Mas o que eu acho é assim, a gente está avançando, mas se a gente olha para outros países, teve outros países que começaram o Mercado Livre depois da gente, do Brasil, e que tá todos os consumidores já no Mercado Livre. Então, assim, o processo foi muito mais rápido. Eu até me surpreendi, por exemplo, no varejista, que a portaria, se eu não me engano, é a 50, saiu em 2022 para abertura em 2024. Ali eu já achei, Foi rápido. Foi rápido. Temos pouco tempo aí para se preparar, estruturar o produto, ver quem tem varejista, quem não tem, começar a prospecção, porque ainda vai ter os 6 meses de denúncia. E eu achei que foi rápido. Mas agora, por exemplo, a gente está em 2025 e falo, né, da abertura para baixa tensão em 2026 e até agora nada de publicação de... Não, tá. Então eu já acho um pouco mais difícil. Eu acho também. Eu já falei sobre sou isso. um pouco mais assim... E ele vai brigar muito ali com a GD, né? Então, eu acho que até por isso Que é um eles mercado tão- que está aquecido. Então, eu acho falo, que tem até por isso muita que eles gente não tão- grande ali, né? Então, vai ser difícil mexer nesse formato agora. Porque se você abrir no mercado, o que acontece? Vai reduzir mais o valor. Então, quem tem no formato atual, acaba não gostando, né? Então, é um assunto delicado ali. Eu não acho que vai abrir tão já, não. Eu acho que vai abrir em algum momento, Isso, com vai certeza. E quando teve eleições, tudo mais, entrando um pouco na parte política agora, eu falei, agora que não vai mesmo. Porque quando, assim, a portaria foi bem na época da eleição, não sei se vocês lembram. Era assim, que vem tem eleição de novo, né? foi quarta-feira, acho que publicaram, segunda-feira, e a eleição era Já no no domingo. Então foi assim, ali um gatilho. E agora eu acho que assim, é a liberdade do povo, né? Você poder escolher, você não precisar ficar preso ali à distribuidora. E até no nosso podcast a gente conversou com um dono de distribuidora e ele passou essa visão do lado deles pra gente. Ele falou assim, Ali, para mim ter que vender energia para os meus consumidores é horrível. Não é meu business, não é meu negócio. Meu negócio nome, é né? distribuição. Distribuidora, né? É distribuição. Porque aí eu tenho um monte de cara que não paga conta, que eu não tenho o que fazer. Eu tenho que pagar o SMS deles e eu tenho que pagar. Aí depois, quando tem reajuste, eu vou ali suprir o meu prejuízo de uma parte, mas eu já tenho de outra. Então, assim, é bom para distribuidor, é bom para o consumidor. Então, tem que rolar essa abertura aí, né? Tem que acontecer. É uma visão interessante, eu nunca tinha pensado do outro lado, né? Porque às vezes a gente até acha que a distribuidora virou Vai um concorrente, perder, né? Meu concorrente. É concorrente quando tem comercializadora no mesmo grupo da complicado. Aí é concorrente. Quando não tem, aí é... A maioria tem, né? A maioria. Os grandes Os grandes. Os grandes têm. E me fala, você começou a falar um pouquinho dos benefícios aí, né, para quem migra, né?
O que a gente pode apresentar para eles aqui, para eles, né, Quererem migrar. quererem migrar, né? Quererem procurar o mercado livre de energia? Olha, eu acho que o maior chamativo, né, o maior chamariz, assim, digamos, para a migração é a economia. Então, quando a gente... E a economia vai depender muito do momento em que ele decidir migrar. Então, eu falo, você tem que saber, você quer migrar ou não quer? Ah, quero migrar. Então tá, então você vai ver um momento adequado que você vai fazer isso para você conseguir pegar um preço bom. Porque antigamente, ano passado, a gente estava apresentando economia de 35%, chegou alguns casos 40% de economia, que é uma baita de uma economia. Eu tenho cliente com 47% de economia. Nossa, eu não... A gente comprou energia muito barato para ele. E aí agora isso daí já está em 22%, 20%, porque é o momento ali de contratação do preço que vai oscilando e aí vai, não tem E o versão. mercado tá meio estranho, né? Mas aí eu vou dizer pra vocês, ele estava estranho. Agora eu acho que tá voltando ao normal. Normal. O normal do mercado é oscilar muito, assim, com uma frequência alta. PLD que a gente teve baixo ali de 2022, 2023, isso nunca tinha acontecido antes, tanto tempo um PLD no piso. Isso que eu ia falar, e no piso, assim, uma linearidade muito grande. Se tu olha a curva do PLD de 15, 20 anos, isso nunca aconteceu antes. Nunca. Teve um período tão longo, aconteceu assim lá em 2013, 2001, quando começou o mercado. Mas depois nunca teve um período tão longo de PLD. Eu fiz uma análise essa semana, que eu passei ainda para o Felipe até. Você olha os últimos 3 anos, o PLD está entre 57, que era o mínimo, e 67, 3 anos. Isso foi algo totalmente atípico. O normal... Não que assim, vai mudando as coisas, né? Eu acho que daqui para frente vai mudar um pouco o comportamento do preço, não vai assim mais ser tão volátil quanto já foi, por conta da diversificação da matriz que a gente está tendo. Sim. Mas ele ainda oscila, é normal de mercado, né? As comercializadoras têm que fazer o trade dela. Exatamente. E isso é importante falar também, a questão das matrizes, porque antes a gente ficava muito refém da chuva. Da chuva, exato. Hoje em dia já não, né? Com o aumento da eólica e do solar, a gente acaba não ficando... Percentualmente ainda é alto, né? No Brasil vai ser difícil igualar, mas você vê que tá chegando. A chuva e a questão hidrológica, né? Ela impacta, mas ela não impacta no preço assim de que ele vai sair ali do piso e pro teto em questão de semanas. Exatamente. Não, ele tá subindo, mas não é aquela coisa bem brusca que a gente vê que vai manter e que vira um caos total. Então isso vem da contribuição, né? Tirando outubro do ano passado, né? Exato. Mas você viu que não durou muito tempo. Não, foi só rápido, foi um período bem rápido. O problema é quando ele vai pro teto e perdura muito tempo nisso. Exato. E aí outros benefícios, né? Continuando, eu acho que o cara poder usar energia renovável, né? Então eu agora tô nesse começo de ano, eu faço reunião de resultados com meus clientes. Então a gente tem lá um certificado de uso de energia renovável. Se ele quiser trabalhar com a IREC, né? Uma empresa que necessite, ele pode trabalhar. Isso assim, agora não querendo prejudicar o solar, mas sem instalar painel solar, sem ter investimento alto, sem ter que tirar o valor ali dele de investimento para colocar nisso. Sem manutenção, sem assim grandes preocupações. Eu acho que a melhor coisa é economia atrelada à facilidade pro essa é a ideia, né? E aí facilidade eu digo para ele por quê? Porque a parte difícil, né, tem que ficar com a gestora. Porque o mercado livre não é fácil, mas ele tem que ter algum parceiro ali que ajude ele com isso. E aí outra coisa que eu comento também, né, porque é comum quando você vai numa empresa que está analisando ir para o Mercado Livre ou não, ele sempre tem uma propostazinha de solar junto ou de alguma outra solução. Eu falo, vamos migrar e esse dinheiro aqui, esses 2 milhões, 2 milhões e meio que você colocaria num sistema fotovoltaico, você investe dentro da sua empresa, você coloca uma máquina nova, mais eficiente, você melhora algum processo aí dentro, que aí você vai conseguir melhorar ainda mais o teu processo de fabricação e já vai economizar energia junto. Então, acho que os principais benefícios que a gente pode falar são esses. Economia, né? Isso. É o que mais acho que toda empresa aí busca, né? Enxugar custo, né? Enxugar os custos. Então, Com certeza. E você citou também o melhor momento de compra, né? Como é que você analisa isso? Olha, resumindo, bem resumidamente, assim, bem generalizando, quando tá com El Niño. Eu sabia que você ia falar do El Niño. Eu não sou especialista em meteorologia, não sei super a fundo questão meteorológica, mas eu aprendi sobre El Niño e Laninha e tem funcionado desde então. Os clientes que eu ajudo a fechar contrato de energia ali nos momentos
dá certo. E quando eu falo que vai subir, que vai vir uma laninha, sobe o preço. Então, tem funcionado. Mas acredito que o melhor momento é ali quando a gente está com uma questão meteorológica, uma chuva boa no sudeste, no sul do país, que vai elevar o nível dos reservatórios, isso reflete diretamente, assim, eu diria que instantaneamente no preço da energia que ele vai contratar. Ou outra vez que o preço ficou super baixo foi na pandemia, que ninguém estava consumindo. Teve empresa que tem usina própria que parou de funcionar e foi vender energia, entendeu? Com certeza, vários consumidores, né? Aconteceu isso, né? E essa questão do preço, às vezes eu falo que nem é muito importante para o cliente, assim, porque o que ele tem que ver? O quanto ele vai economizar. Porque se ele perder também a janela que ele está no momento, ele não sabe o que vai ser no futuro. Que são previsões, concorda? Então pode estar maior, pode estar melhor, pode estar pior. Mas se ele pode garantir agora, por exemplo, 25% de economia, por que não fazer já? Eles acham às vezes que 25% é ruim. É ruim. É ruim. Exatamente. Gente, você não tem investimento nenhum, você vai economizar 25%. Exatamente. E aí isso Você vai ter a segurança dentro do seu processo, né, de saber o valor e tal. Uhum, E exatamente. isso vai acontecer muito, eu acho, com as empresas que migraram no ano passado. Sim. Por quê? Eles pegaram preços muito baixos de mercado. E aí agora, quando for renovar o contrato, Vai Vai assustar. ser difícil bater o preço que a gente como fechou ano assim? passado. Você me trouxe aqui 30% de economia, agora eu vou ter 20%. Meu Deus do céu, que coisa é essa? Você me enganou. Vai ter isso, assim, ó, bastante coisa acontecendo. Mas eu acredito que quando você explica para o seu cliente o que influencia o preço, e toda reunião que eu faço, quando o cara vai migrar, eu digo, ó, esse é o teu preço de agora, é comum e vai acontecer de um ano você economizar mais, outro ano menos, outro ano mais. O que você tem que avaliar é o período todo que você está nessa operação. Se a operação está sendo vantajosa no período todo, tá ótimo. Tem períodos que vai estar maior e períodos que vai estar menor. E até consumidores que eu já peguei que ficou mais caro do que o mercado cativo. Esses dias até me perguntaram, isso pode acontecer? Eu falo, pode acontecer. E isso foi um caso, por exemplo, que o cara tinha um preço bom de contrato, só que ele tinha fechado na base de reajuste do IGPM. E ele tinha fechado em 2019. E o contrato dele ia até 2024. E aí ele pegou o acumulado de IGPM de 2020, que deu 20 e poucos %. Eu sei que lá em 2022, 2023, ele estava pagando já uns R$500 no megawatt. Nossa. E aí estava bem salgado para ele. Mas eu já encontrei alguns clientes também pagando mais caro. Teve vários casos. Tem cliente atacado, né, que tinha um contrato, reduziu por conta da pandemia, por exemplo, faliu a empresa, ou estava funcionando bem menos, né? Tinha que vender no PLD. PLD mínimo. Entendeu? Consumia 10% do que consumia, não tinha muito o que fazer, entendeu? Então é um mercado que você tem que ser muito bem assessorado. Com certeza. Não, e a pandemia, eu falo, foi uma situação atípica para todos, né? Sim. Ninguém esperava que isso ia acontecer. Não, como é que eu como gestora, vou te orientar a não contratar energia porque vai vir uma pandemia? Isso não existe, né? Então, mas eu acredito que naquela época os consumidores foram bem compreensíveis. Sim, porque foi atípico mesmo, né? Então, e assim, tem que ter a compreensão do outro lado também, né? Então, na empresa que eu tava, a gente foi lá, parcelou a conta dele pra ele pagar diluído, não ter que pagar tudo naquele mês. Pra, assim, ajudar, porque é melhor do que eu ajude ele, do que eu fico cobrando, do que ele falir e não conseguir como pagar. E aí o prejuízo vai ser maior. Maior, exatamente. E pensando aí nos benefícios, que a gente sabe que o que brilha o olho do cliente é a economia. Mas agora puxando para o meu lado como gestora, né? É importante a gente ter uma boa comercializadora para fazer esse trabalho, para analisar ali o melhor período de compra de energia, se já está na hora de comprar ou não. Eu acho que é bem importante também, e essa parte da gestão acaba sendo um benefício para o cliente, porque ele vai ter uma pessoa olhando para a conta de energia dele todo dia, né? O tempo todo ali preocupado se o preço da energia está subindo, se não está, se ele vai precisar comprar, se compra por um período menor, um período maior. Então, acho que a gestão e ter uma comercializadora gestora sólida para fazer esse trabalho traz mais a segurança para ele, que vai garantir que ele tem uma economia aí por um longo período, né? Porque a gente sabe que vai para o Mercado Livre, eu nunca vi ninguém voltar para o cativo. Eu falo que é uma ida sem volta, né? Você pode voltar, mas eu nunca vi, porque realmente só traz benefícios, né? Essa atenção mesmo, né, com o cliente, esse tete-a-tete diário aí, né, e tal, esse feedback eu acho que é muito importante mesmo. É o que a gente fideliza sente o cliente. isso. Exato. Você quer ter um cliente de longa data, você tem que dar um suporte bom para ele. Porque ele não entende de energia. Quem entende de energia é a gestora, é você. Então, se você tá indo lá falar para ele que ele tem que comprar por 4 anos, porque é o período que vai ter a chuva, não sei o que lá, ele não entende bulhufas disso. Ele entende do negócio dele, do que ele faz. Então, você precisa passar onde ele tem que se
preocupar, né? Exato. eu Cuida costumo do seu falar negócio, isso. que a gente cuida da energia para Exatamente. você. Eu gosto disso. Eu gosto É quando isso. o cliente liga pra mim e fala, Bianca, a distribuidora tá aqui no portão da empresa querendo entrar. Você pediu alguma coisa? Exato. Aí, porque é importante a gente estar próximo dele, né? Pra ele se sentir seguro, porque ele tá indo pra um ambiente diferente, né? Que duvidoso pra ele até ele saber como sabe. Se você leva essa credibilidade e mostra, ó, tô junto com você. E se você não estiver junto, a concorrência vai. Exatamente. Porque agora, assim, tem bastante concorrência. Antigamente era menor, né? Mas agora tem muita gestora, muita empresa. E, assim, se você não tá ali dando atenção pro seu cliente, falando, nem que seja mandando preço indicativo ou notícias sobre o setor, semanalmente, não ficando enchendo o saco do cara, ele vai dar ouvido pra concorrência que tá lá batendo no portão Ele dele. tá sendo impactado Exato, diariamente, né? Diariamente, com certeza. É super importante isso. Pessoalmente, em redes sociais, Exato. né? O tempo de todo todo. lado. E O tempo todo. agora tá começando essa movimentação de mais pessoas, mais noticiários às vezes, né? Mais empresas falando de Mercado Livre. Então, também, nas reuniões que eu fiz, até postei isso no Instagram, um cliente meu veio e me falou assim, Ali, como assim você... Bravão comigo. Mas assim, meu Deus, vamos lá. Como assim você não me falou que eu posso fazer outra modalidade lá e aí eu não vou ter todos esses custos que eu tenho? Desse jeito, deu, tá. Vamos eu traduzir isso. Deu que outra modalidade? A varejista? Dele, essa daí, não sei o que daí eu não tem os custos da CCE, não preciso pagar. Deu, não, vamos lá. Você Não é bem eu assim. eu posso colocar aqui os custos da CCE, né? Você não vai ter que pagar a taxa de contribuição de associativa, mas isso dá o quê? A troco ali de pinga pra você, não é? Né? Baixinho. Uns esse R$80, custo. né? Aí os encargos, que é o que pesa, você tem certeza que você não vai ter que pagar? Aí, eu vou colocar isso embutido no meu preço. Os encargos, meu preço vai ficar um pouco mais alto. Mas não, ali ele falou que fica mais barato, não sei o que, outra pessoa, né? Então tá, você quer fechar com uma empresa. É sempre um amigo meu, E aí, né? quando o encargo subir, ela vai dizer assim, não consigo mais te atender agora, porque vai pagar como? Então, é importante também ter a confiança ali de uma empresa que seja séria, que te explique, porque os consumidores estão aqui ouvindo que muita gente mais vai começar a falar de Mercado Livre agora. E o varejista, ele é novo, né? Ele é uma modalidade antiga, que sempre existiu, mas mais ali limitada. E quando ela abriu o mercado, tem muita coisa mudando. E do mesmo jeito que ela tá favorecendo também pro atacado, ela também tá em mudança constante. Você vê que eles flexibilizaram os prazos, mudou ali a denúncia do contrato, que antes a gente precisava esperar o contrato renovar, hoje a gente não tem mais isso. Então, você percebe que ainda é um mercado novo, mas também tem coisas que podem acontecer para o bem e para o mal. Então, é importante você estar ali junto, acompanhando e mostrando para o cliente, eu tô atenta às mudanças. Mudou isso aqui para bom, isso aqui a gente vai ter que ficar em alerta para ver o que está acontecendo. Com certeza. E se você não fizer isso, você vai perder o cliente. Tenha certeza. Vai. Eu tô ali na porta de aí eu tô fazendo o papel da concorrência. Tô aqui no ouvido dele. Porque eu tinha vendido energia para ele. E aí ele tinha o contrato dele até 2024. E começou 2025 e ele não tinha fechado nenhum contrato. Janeiro ficou ótimo, né? Pagou o PLD no piso, R$58. E aí, mas eu comecei, como assim vocês não contrataram? Aí mostrei aquele gráfico dos preços, como os preços se comportaram ao longo de 2024. Eu falei assim, olha aqui, o momento ideal para vocês terem contratado foi aqui. Todos os meus clientes contrataram aqui, nesse período. Daqui para frente, meu amigo. Estão contratados até 2026, no mínimo. Como que a gestora de vocês não falou para vocês contratarem aqui nesse momento? E agora vocês estão aí, olha a curva do preço, como já está mais alta agora. Então, assim, se a gestora tá dando muita bola pro consumidor, alguém vai estar ali de olho no teu cliente. Exatamente. E apontando os erros, né? Com certeza. É nosso papel. Tem jeito. A gente fala muito também de proposta comercial, né? Que a gente precisa brigar porque você chega lá com uma proposta de 20%, o cara tá com uma de 40%. E você fala assim, cara, como é que ele preço, consegue? Como ele consegue chegar numa proposta? Começa a olhar as letrinhas miúdas. E aí você vai ver que daí... explica. Teve um caso já, né? Ele coloca o reativo, tudo considerando Como a economia, exatamente. Teve um caso de um cliente que você reverteu lendo as linhas pequenas, né? Eu levei a proposta, tava dando acho que 23 na época, e eu cheguei lá e tava com uma de 37. Eu olhei, a hora que eu olhei o preço, eu falei, você pode me dar? Me deu a proposta. Aí eu olhei e falei,
tá o mesmo preço que eu tô te ofertando. Como que o meu tá dando 23, 24 e o seu dando 37? Aí você começa ali, é 37 na diferença da tarifa. Mentira que fez Juro, da tarifa para o que você vai pagar. Aí dá 37. Daí não é da embaixo. economia. Aí embaixo, economia efetiva, vindo. Eu falei, esquece essa proposta, eu vou te falando o que você vai pagar. Eu fui falando para ele o que ele ia pagar. Ele, nossa, não vai dar mesmo isso, né? Eu falei, não vai. Não tem mágica, gente. É número, gente, é número. É Os matemática, números não mente. Mas é bom quando o cliente mostra outra proposta pra você. Sim. Porque eu já tive caso, o cara, não, eu tenho uma proposta aqui de 35%. Cobre. Você ainda não cobre pra mim, cubro. Qual que é o preço? É com encargo ou sem encargo? Qual a flexibilidade? Não, Ele não eu tem quero saber, informação, eu vou né? brigar com o preço. Eu não vou brigar com porcentagem de economia. Exatamente. Porcentagem O cara não de põe economia, ICMS, você bota, entendeu? Você bota qualquer coisa na conta. Agora eu quero saber teu custo de megawatt-hora e vamos brigar nisso. Eu brigo bastante aqui pela transparência. Quando eu vou falar com o cliente, eu vou falar para ele, ó. Tanto é que todos os clientes que já estão A migrando, gente reverteu bastante assim. todos eles estão tendo mais economia do que a gente tinha projetado. Isso é ótimo. Eu prefiro ser pé no chão, sou muito. Também. Você vai ter 25, cara. Também. Tem o outro que tá dando 28. Aham. Ele ligou para mim. Nossa, meu, você falou que ia dar 25, tá dando 28? Eu falei, tá. Essa estratégia é ótima. Então, assim, Seja o mais conservador possível na sua Exatamente. análise. Porque se você conseguir vender com 25%, e que não é difícil, e quando você entregar com 28%, pronto, você tem indicação, você tem um cliente feliz. Você surpreende ele fidelizado. positivamente, Positivamente. não Agora, se negativamente. tu vai lá e apresenta 28% da 25%, Ele vai brigar. Como assim? Não, eu quero meus 28%. Sim. Você me falou 28%. Então eu também. Vai eu descontar vou nessa- aí na hora de fazer É, o meu fechamento. Eu vou nessa linha. Eu prefiro apresentar uma economia menor, ser mais conservadora no estudo. A gente vai nessa linha aqui possível. também. Sempre faço estudo com bandeira verde, nunca coloco bandeira Nunca, tarifária nem no coloquei estudo. bandeira no estudo. Não, E surpreendeu nem o cliente depois, né? Surpreende, exato. Muito melhor. E para 2025, o que você acha? Como que nós vamos evoluir o Mercado Livre em 2025? Agora podemos fazer as polêmicas. Olha, 2025 eu acho que vai ser um ano, eu falei isso também ontem no Instagram, que vai separar as grandes empresas dos pequenos, dos que quiseram surfar a onda dessa abertura de mercado. Por que eu estou dizendo isso? Eu comentei um pouco antes sobre os encargos, e eu vi muita proposta e muito consumidor fechando com empresa que estava com um preço de varejista menor do que o do mercado. Todo mercado ali, vocês sabem que muda pouco o preço de uma comercializadora para Sim. outra. E estava com um preço bem abaixo do mercado, ainda cobrindo 100% dos encargos. E aí eu acho que esse encargo vai pesar. Porque Ou lá economia garantida, né? ou economia Eu vi garantida. bastante. E isso, assim, lá na empresa, quando a gente parou para estruturar o processo varejista, o produto varejista, o encargo foi uma discussão muito grande lá na empresa. Gigantesca. Por quê? Tá, eu tenho que concorrer, né? Eu tenho que competir ali com um cara que vai assumir os encargos. Se eu for explicar para o varejista o que é encargo, vou super confundir ele, vou alongar o meu processo de venda. Mas se eu assumir 100% dos encargos, é um risco gigantesco para minha operação. Por quê? Eu vou colocar lá na minha conta, 30, 25, 35 reais por megawatt-hora de encargo. Só que tem momentos que isso sobe. O encargo em 2021 com a crise hídrica foi 142 reais por megawatt-hora. E aí, eu não vou provisionar isso no meu custo. E quando vier, vai somar de todos os meus consumidores varejistas para eu pagar essa conta. E vai dar um prejuízo grande. Então, assim, as empresas que não têm ali um capital financeiro alto e que ofereceram isso para os consumidores, e eu acredito que esse ano o encargo vai subir um pouquinho, vão sentir muito. Eu acho que vai ter muita empresa aí, infelizmente, decretando falência por não cumprir o contrato delas de entrega. Mas e até sabe- conversando, desculpa te cortar, Não, só pode para ir, encerrar. E até conversando com uma advogada do setor, ela falou assim: Ali, eu tô pegando muito caso de consumidor e varejista processando comercializadora porque não entregou o que prometeu. Então, eu acho que esse ano de 2025 vai ser essa grande virada de chave aí de o pessoal entender o que é Mercado Livre, que não é qualquer coisa, que é sério, que você tem que ter uma empresa legal, não é só você ficar brigando por preço, conseguir consumidor a qualquer custo, porque o custo depois vem. E vem alto, Exato, né? e vem alto. E vem alto. Mas isso foi uma coisa que eu falei, lembra aquele encontro que a gente foi o ano passado, da CCE, A gente do foi primeiro encontro quando de saiu o varejista. monitoramento, não foi? Quando começou a sair o monitoramento, que foi falar sobre o período de sombra. Isso. E eles entraram para falar dessa parte do Isso. varejista, Na hora eu falei, encargos.
Na hora eu já E, lembrei assim, a das própria propostas de economia CCE, né? garantida, com encargo embutido de 15, que eu vi no Mega. Eu falei, Daí eles têm que bater o preço, né? Daí você fala, gente, a conta não fecha, não fecha. eu trouxe até isso pra vocês na época, lembra? Eu lembro. Que eu falei, olha, o varejista tá muito nebuloso ainda. O pessoal tá, às vezes, não sei se tá trocando o pé pelas mãos aí, não sei o que o pessoal tá fazendo aí. Eu Porque falei E entrou um também. desespero, né? Você vê, gente, Queriam ganhar mercado. eu falei, parecia, era assustador. comprar mercado, né? Era assustador, assim, você chegava no cliente, ele tava com 4, 5 propostas, aí você fala assim, meu Deus, as pessoas brigando por aquele cliente, aí você fala assim, melhor vamos olhar pro atacado? É o que a gente falou no começo aqui, quando você chegou. Ninguém tá olhando para quem é atacado, porque tá todo mundo ali numa briga Não, querendo começou- varejista. E né? eu falava, gente, é preferível a gente manter a empresa aqui trabalhando, operando, do que eu ficar brigando para ganhar, 50, 100 clientes aí a esse custo. Não vai. Não vai. Depois, quando acontecer todas as coisas, a gente retoma o contato com o cliente, ver Sim, como é que tá a como situação, que tá. se tá dando a economia que prometeram pra Prometeram pra ele. ele. Lembra que eu Principalmente te aquelas falei? comercializadoras que prometeram, né? O preço lá em Exato. cima que a gente já vai saber quem é. Eu falo assim, A vamos gente lá. vê. Mas eu acho que, assim, para encerrar o que a gente pode ver de 2025, vai continuar bastante migrações. Eu acho que a gente ainda vai ter uma alta de migrações. Espero, do fundo do meu coração, agora sendo bem esperançosa, que metade, final do ano, a gente tem alguma novidade para o Grupo B aí. E eu acredito que o preço esse ano vai ser um pouquinho mais alto da energia também, que vai voltar ao mercado livre antigo aí. Antigo, né? Exato. Ali a gente falou bastante sobre o PLD. E aí o pessoal que é o cliente que está assistindo a gente tá falando o que eles estão falando, por que eles estão falando tão técnico assim. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o PLD, o que ele impacta aí num consumidor de Mercado Livre, para que o pessoal fique mais por dentro do assunto. A gente vive na nossa bolha, né? Fala A gente se empolga, né? O preço da liquidação das diferenças, é isso. isso, pronto, você sabe. Não, brincadeira. Mas então, o preço de liquidações e diferenças, que é divulgado pela CCE, né? A CCE é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Eu costumo falar que é o cartório do setor, então a CCE é ali que você tem que prestar contas. E a CCE divulga o PLD, então eu costumo também dizer que esse é um preço que rege o mercado. Então é um preço que você vai ter a noção se está ficando cara a energia ou se está ficando barata. E não só o Mercado Livre, né? Acho que pela sensibilidade que você tem ali do PLD, como ele está variando, você consegue ter um pouco de noção do que vai acontecer com o mercado cativo ali, com bandeiras tarifárias também. Então, e esse preço, ele é calculado por modelos computacionais. Aí eu falo, vai no detalhe. Então, é o New Wave, Decomp, que faz todo esse cálculo aí do PLD e ele é divulgado. Antigamente era um PLD semanal que a gente tinha e agora já tem um tempinho que é um PLD horário. Então, cada hora do dia tem um preço diferente de energia. Então, para ficar um pouco mais fácil, às vezes, para a audiência entender o que é PLD, pensa que se você está comprando dólar, às vezes as pessoas trabalham com dólar, mas cada horário ali você vai poder comprar energia com um valor diferente. Então, às vezes, quem tem solar, por exemplo, isso fica bem mais na prática ali, você sentir essa variação do PLD, que tu vai injetar energia ali meio-dia, né, que seu sistema fotovoltaico está gerando horrores, e você vai receber ali por aquela energia que você está vendendo para a rede, vai R$500 o megawatt-hora. E à noite ou de manhã cedo, quando você não está gerando energia solar, você vai comprar energia, às vezes, um pouco mais barata, por uns 450. Não estou falando que é tudo isso, tá? Mas só para exemplificar aqui. Então, ele tem essa diferença. E o PLD também ele serve para operações de curto prazo, que a gente chama, que são aqueles consumidores que, até que eu comentei, né, que o meu cliente não tenha o contrato de energia firmado, então ele pode estar no Mercado Livre, né, sem um contrato de energia a longo prazo. E quando ele for ali pagar pela energia que ele já consumiu, toda essa energia negociada ali no curto prazo, nos primeiros dias do mês, ela é negociada a PLD. Então, se a energia incentivada é PLD mais um spread, mais alguma coisinha, tudo baseado no PLD. É o risco, né? Eu falo que é o que rege o mercado ali, esse preço. É a bolsa de valores da energia, É a bolsa de valores. É o trade, não tem jeito. Trade. E aí o PLD, né, ele sempre tem um piso e um teto, então ele tem um limite de onde ele pode chegar. O piso, eu ainda não decorei desse ano, vocês me ajudam, viu? Mas acho que o piso tá 58,60. Acho que é isso aí mesmo. E o teto, acho que tá 720 para o ano de 2025. Então, assim, é uma diferença grande, mas não passa dali. Ano passado foi maior, né? Tava O piso foi maior, foi 59 ano passado.
E o PLD, o teto foi 716. Tem o PLD horário, se eu não me engano, que ele pode chegar até 1.400. Que foi 1.400 que Aí eu vi. esse que eu falei é o estrutural, se eu não me engano. Tá. Então é isso, eu acho que a gente fala do Mercado Livre. Eu brinco às vezes que quem gosta do Mercado Livre gosta mesmo, quem não gosta odeia. Não quero falar desse negócio de Mercado Livre. Porque ele tem muito essas partes técnicas, né? E aí a gente tem que tomar esse cuidado na hora de falar com o cliente também, né? É a confiança, né? Tem clientes que a gente fez 5, 6 reuniões explicando, né? Sempre às vezes as dúvidas, o que vai acontecer nesse sentido, sabe? É algo totalmente novo. Exato. E Eu aí gosto acabou bastante migrando de- com a gente, mas eles têm essa... Faz parte, né? Tudo que é novo gera uma certa desconfiança, né? Você tem um negócio que está indo bem ali e tal, de repente você tem que Mudar. ter uma outra alternativa, né? Que vai te gerar economia, é um negócio bom, Mas dá um trabalhinho maior também, né? Dá. Ao invés de pagar uma fatura, vai ter que pagar alguns boletos. Exatamente. Eu gosto bastante de, no primeiro mês ali de migração dele, marcar uma reunião com o cliente, ir lá, explicar para ele, fazer até uma apresentação explicando o que é PLD, o que é a CCE, por que eu tenho que pagar a CCE, por que eu tenho que pagar na conta Bradesco Da Trianon, Trianon, exato. para CCE. Então eu gosto de fazer isso com o cliente. Isso é super importante. Porque para ele entender o que ele tá pagando, para ele não achar que, por que você tá me cobrando isso? Porque Né? daí Eu não pagava pra- isso quando eu tava com a distribuidora, né? Pra ele, desde que mundo é mundo, ele paga a conta de energia, e se ele não pagar, corta, acabou. Exato. Exatamente. Né? Indo pro Mercado Livre, não, ele tem que entender um pouquinho. Por isso que foi legal você falar Mas isso eu também. falo, né? alguns meses o cliente depois já tá craque, né? Já. E hoje em dia, quando eu gosto muito de usar a estratégia também de ele conversar com alguém que já está no Mercado Livre. Então, eu sempre passo contatos de clientes que eu já migrei, de pessoas que já estão aí no Mercado Livre, para que quando a gente está querendo vender, ele sempre desconfia. Não, você está falando isso porque você está porque você querendo tá me vendendo, vender. E aí, quando fala um colega ali, empresário, alguém, ele já fica bem mais tranquilo. Um concorrente, né? principalmente. Exato. Essa boa também. Mas a confiança, acho que é ou a indicação, né? Que traz a confiança para o cara. No começo do ano passado, né, Felipe, a gente fez algumas reuniões com clientes. Foi 100%. Todas as reuniões que eu consegui Com ir, indicação. a gente conseguiu fechar. É a melhor coisa. O difícil era conseguir a reunião, principalmente com o decisor. Então, o desafio nosso do comercial é exatamente esse, né? Você Chegar no conseguir decisor. no decisor e ter a confiança dele. Então, a gente sabe que é o networking ali, é uma indicação que é importantíssima aqui nesse mercado, que não tem como. Tem que fazer. Network, eu até gosto que eu comentei no curso. Eu vendi para um cara que eu conheci ele, que eu tava com meu marido no posto de gasolina lavando o carro. E aí a gente conheceu ele, daí meu marido gosta de carro, esportivo, essas coisas. Aí o dono dessa empresa tava Também. lá. E aí eu conheci ele lá, e aí a gente, ele e meu marido estavam conversando, e aí ele falou que tinha uma empresa que fazia peça plástica para carro, que fazia para Fiat, para não sei o quê, para Jeep. E aí eu Quanto você gasta de energia? Empresa. Consumo é alto, é. consumo é alto. E aí foi, aquilo mesmo que eu falei, foi tempo, conversando com esse cara e também, agora eu consegui vender. Mas foi assim, eu não conhecia ele antes, ele também não me conhecia, mas foi ali gerando uma confiança. Sim. E eu falo, as redes sociais hoje, elas vendem muito também. Porque você ali se portar numa rede social, quando ele vai pesquisar, ou às vezes você vai também atrás dele no Instagram, essas coisas, né? Claro que com um lado profissional, e ele vê que você fala desse assunto, você vê que tem conhecimento. Sim. Eu acho que o conhecimento passa muita autoridade também. Então, aí tudo isso vai contribuindo para a decisão dele ser a teu favor, né? Para que possa te vender, te confiar nesse processo aí. Mas eu acho que aí o networking e a indicação são coisas ótimas de trabalhar. Legal. E vamos Acho aproveitar que a gente tem 2 comercial aqui. É. Chama o pessoal para vir para o Mercado Livre, né? Porque é uma oportunidade boa, traz economia e por que não, né? Exato. A gente até tem um slogan aí Por que numa não, das né? propagandas nossas. E vai ter você Por que atendendo não? eles depois de migrar, e sem né? Ó. contar que tem aqui o pós-venda, né? Garantindo uma boa gestão. Não vai ser mais um cliente Não aqui. vai, pode ter Não, certeza. jamais será mais um cliente, porque a gente preza muito pelo atendimento, Pela né? qualidade, do começo né? ao fim.
Dali, desde o bom dia, vamos tomar um cafezinho, vem aqui, conhece a nossa estrutura. Eu acho que tudo isso vira um Não é pelo complexo de WhatsApp, coisas. não é Não é automatizado. automatizado, Não é a 0800. 0800. Pelo amor de Deus, isso pra mim acaba com qualquer negociação. Pois o cara vai tentar falar assim, digite tá? Se você Já quer dá, falar sobre sua já nota dá fiscal. vontade de desistir, né? Não, da exato. contratação. Mas isso, eu acho que se humanizar, né, esse tratamento, e vai ter, eu acho que vão ser relacionamentos que você vai construindo a longa data. E eu falo, eu sou apaixonada pelo Mercado Livre, né, então sou suspeita para falar. Mas quando você construir esse relacionamento, ali a pessoa vai te ajudar o resto da sua vida no Mercado Livre, né, quando você estiver contratando energia nos momentos adequados. E para nós que estamos do outro lado vendendo, também é uma maravilha, porque uma vez que você vendeu para esse cliente, depois vira uma venda concorrente. Sim. Uma venda concorrente, não, recorrente. Recorrente, é. Recorrente. Então é bom para os dois lados, né? É, porque uma coisa que você comentou aqui no decorrer da nossa conversa, o preço acaba tá sempre ali, não vai variar muito, né? Então, talvez um fator importante para a decisão do cliente é exatamente esse. Eu já estou com a pessoa, eu já estou com essa gestora, a gestora já me atende bem. Estou satisfeito. Estou satisfeito, eu vou... às vezes, tem R$10 mais barato ali o Mega, mas eu não vou querer R$10 Mas é o que mais eu falo, barato. às vezes ele pode fazer a gestão contigo e contratar energia Sim, com outro. outro, também, nós temos isso. Infelizmente ou felizmente, isso Tem cliente dá que pra não quer, contar. né? Ele não quer A venda uma casada. pessoa Principalmente quando está cuidando. migrando, né? É. Porque ele tem, eu falo isso, vou dar o cordeiro pro lobo cuidar, né? Então, eu entendo Só eu depois que ele entendo assinou o lá. contrato contigo. Depois que ele assinou o contrato, aí você pode abrir uma mas cotação. Mas tem os dois lados, né? Tem o que quer com empresas Tem. separadas, que quer centralizar tudo na mesma. Porque, Exatamente. assim, já tem Que uma prefere, confiança, né? já tem Exato. um... Que né, gosta de um- estar tudo É, dentro eu, de casa. eu entendo o lado do cliente, principalmente quando ele está pondo o pé no Mercado Livre. Vou migrar agora. Eu não sei como que é, eu vou confiar em um só? Sim. Não, vou dividir. Mas depois que você está ali dentro do cliente, principalmente quando a gente está pega como confiança. gestor, você pegou a confiança, ele já não vai querer ficar falando com duas empresas, ficar recebendo nota fiscal de duas empresas, ele já tem que pagar vários encargos a mais. O que ele conseguir reduzir ali, ele vai reduzir. Então, eu acho que a gestão vai ser um fator determinante daqui para frente, para ver quem vai crescer no mercado e quem não vai. Eu acho que é isso que a gente tenta focar aqui, né? Atender muito bem E o aqui cliente. na VA a gente tem tudo dentro de casa, né? A gente Não, isso é maravilhoso, é né? maravilhoso, porque já teve cliente que... Bianca, pegou fogo no meu transformador, que eu faço, peraí que eu tô mandando um técnico para fazer uma avaliação. É o melhor dos mundos, né? Porque a gente tem tudo. Eu tive um cliente que acabou de fechar com a gente, foi em dezembro, acho, de janeiro, tá em fase de migração ainda, que denunciamos ele já e tal. Ela me ligou, acho que a gente estava de recesso aqui no final do ano, ela me ligou, bem, parou a minha fábrica aqui, o que tem a ver com vocês? Eu falei, não, o que aconteceu? Mas daí eu já falei, o que aconteceu? Não sei, a gente estava funcionando e simplesmente caiu. Eu falei assim, vai no poste, vê se desligou, porque ela tem um PPS, vê se caiu a chave Mateus. Ela olhou e falou, não. Eu falei, então é o seu disjuntor. Ela, nossa, vou pedir pro técnico olhar. Foi olhar, o técnico era o disjuntor mesmo. Ela estava achando já que tinham cortado a energia dela e tal. Que não tinha pagado a falta. Ligou o disjuntor. Há uns 15 dias atrás, ela me liga de novo. Bem, aconteceu de novo. Eu peguei e pedi pro Maia, estava voltando da o Maia é o nosso outro sócio diretor, que é engenheiro eletricista também. Ele estava no caminho, eu liguei para ele e falei, eu passo lá. Já não, entendeu? Você já consegue. Então, aqui na Eu tive VA... bastante essa dificuldade, assim. Então, quando tem uma empresa que te dá várias soluções, até porque quando a gente faz gestão do consumidor, a gente olha demanda, a gente olha reativo. Sim. Então, ali, o que eu já cansei de falar, assim, para os meus clientes, vocês precisam arrumar o reativo de vocês. Ontem eu falei, eu preciso aprender a arrumar o reativo, ele configurar o banco de capacitor já tá bom. Que eu já resolvo metade dos problemas, né? Já tá ótimo. Então, quando você tem todas essas soluções, e até quando eles estão na dúvida de migrar e vou botar energia solar, não, eu te apresento aqui um estúdio solar também, eu vou comparar as duas propostas para você, o que encaixa em cada caso, o que é melhor, o que no meu não é. Podemos fazer um sistema misto também. Então, é perfeito ter todas as soluções dentro de Isso casa. é um diferencial nosso mesmo. Com Assim, a gente certeza. atende desde o burocrático até a gestão do contrato, fornecendo energia, enfim.
temos as equipes, né, os técnicos que a gente manda até o cliente também. Isso aí, a parte de adequação também, né? Também. Tanto que a gente tem alguns parceiros, né, comercializadoras parceiras que nos procuram justamente por isso, porque eles precisam de um parceiro que atenda ali a adequação de cabine. Dificilmente vai ter a parte de... Ou então tem o que procura o GD também, né? A comercializadora que tem ali uma captação de leads e aí vende tudo, né? Aí Tem a baixa tensão, não tem como O que atender. eu Então, faço? a gente atende com as usinas também. Ótimo. E aí Você a gente tem usinas espalhadas aqui pela região também para atender por Isso. assinatura? Isso. Legal. E só aqui E no hoje, estado? e as usinas são próprias, né? Então a gente não aluga uma usina para a gente. Sim. Então isso também acaba facilitando. são Às vezes, 11 né? megas Quando de tem geração problema numa própria. usina e tal, a gente acaba. Sim. São Sim, todas na transferindo CPFL e tal. Piratininga hoje, tá? São aqui na nossa região mesmo. Fica uma aqui em Sorocaba, dentro do Parque Tecnológico de Sorocaba. Não sei se você conhece, mas Não conheço, mas já... é bem interessante lá, bem legal. É a maior Tô usina convidado, GD do estado. Olha, que legal. né? Fica dentro do Quase Parque 7 Tecnológico. megapícola. É. Temos em Capela do Alto, que é uma cidade vizinha, e aqui outra em Sorocaba, mesmo aqui na entrada. Na Que aí frente. atende consumidor de baixa tensão. Baixa tensão. E aí toda essa parte de gestão, tudo de... A gente tem um Tudo sistema próprio. Tem Legal, sistema legal. próprio, Tudo aqui de dentro de faturamento, casa. tudo aqui Ixi, tem dentro. bastante coisa pra falar, então depois... Eu falei que você ia sair parceira da minha área. Exatamente. Então acho que é legal. O nosso é isso. A gente quer trazer a gente brinca, né, no Mercado Livre. Para você pensar para o cliente, né? Pensa no seu negócio. Deixa a energia com a gente. Aqui a gente consegue mesmo, né? Dar a Dá toda solução, né? executar a solução, homologar a solução, tudo, né? Não precisa ter dor Projeto. de cabeça. Não Fala precisa. com vocês aqui, tá É, tudo resolvido. exatamente. Então, esse é um ponto legal nosso. Né? É ótimo. Um grande diferencial, na verdade, Sim. né? No Um mercado grande. não é comum ter empresa Não. que tem todas as soluções. É bem difícil. É. Mas legal. Então acho que foi muito bom esse nosso episódio aqui para, né, desmistificar aí os mistérios aí, né, do Mercado Livre, né? Acho que a gente conseguiu esclarecer para os clientes aí Aí, o quão qualquer bom dúvida que tiver aí, né? o quão bom é migrar, certo? Você Exatamente. ainda não migrou, por favor, né? É. Vamos se agilizar aí, o preço tá subindo. Tá subindo. Vamos correr, vamos correr. Bastante. Começa a migração agora e contrata depois. Exatamente. Então, obrigado, Ale, Eu que agradeço. pelo convite, por aceitar o nosso convite, né, de participar aqui com a gente e tal. Obrigado, Benhur, obrigado, Bianca. Obrigada a Mais um vocês. episódio. Ali, obrigada pela Imagina. participação, por ter aceitado o nosso convite aí. Fiquei bem feliz. A Ali, além de ser uma especialista aí de vendas de Mercado Livre, foi minha professora. Quando eu vim para VA para a parte de Mercado Livre, eu comprei um curso dela de como vender Mercado Livre. Foi aí que eu conheci ela, porque até então eu só fazia parte ali da comunidade das energias. E aí eu fui conhecendo ela e comecei a seguir. Aí às vezes eu pego uma dica, encaminho stories, falo assim, olha o que a Ali tá falando. Então eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite, Imagina, de participar, de estar junto. E estamos aí, o que você precisar, e conto com a sua parceria Não, daqui para com frente, certeza. principalmente. Pode contar comigo, agradeço a todos vocês por me receberem, por me convidarem, também confiarem em mim para vir falar sobre esse tema aqui. Fico muito feliz mesmo. É bem gratificante receber um convite desse, que quando a gente começa a lidar as caras um pouco no Instagram, falar disso, sempre é difícil, né? Mas saber que às vezes eu ajudo com alguma dica, alguma coisinha, eu falo, é uma coisinha pequenininha, às vezes que a gente fala, que já com ajuda certeza. a dar uma destravada, Sim. mudar uma ideia ali no processo de venda. Então é muito bom ter esse retorno de vocês e muito obrigada pelo convite e espero que eu tenha contribuído um pouco para esse episódio aí para vocês. Com certeza, Com contribui. certeza contribui. Então, pessoal, não esqueça de seguir a gente no @Grupo VA Energia, tá? Sigam as nossas mídias sociais. Ale, passa Gente, vocês me seu encontram canal também. mais no Instagram aí, então é Alectusa B, ALECTUSA, pra ninguém escrever errado. Mas é Alectusa B no Instagram. LinkedIn ainda não tô trabalhando tanto, mas o Instagram tem bastante conteúdo lá para vocês consumirem. Legal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, então. Obrigado, pessoal. gente. Tchau, tchau. Tchau.